Então, um saúdo a todos que estão nos assistindo nessa live, que estão assistindo depois, vão assistir depois esse culto no YouTube. Então, queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema dessa noite, então, é Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles os 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto de homem, como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento em que nos reunimos para louvar, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, a luz do Teu Santo Espírito, para que essa palavra seja aplicada em nossos corações, para que nós possamos olhar e enxergar a Tua glória, para que nós possamos ouvir verdadeiramente a Tua voz, para que nós possamos, Senhor, ter nossos corações curados com o Teu bálsamo, com o bálsamo que cai do céu sobre as nossas vidas, pelo instrumento da Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, para que essa palavra seja aplicada em nossas vidas, e que nós possamos entender essa noite o que pensar quando os dias são maus. Nós vivemos dias maus, Senhor, e nós muitas vezes ficamos desorientados. Dá-nos, Senhor, a partir desse texto, as premissas, os pensamentos que devemos cultivar em nossa mente nesses dias maus. E nós te pedimos em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém.
Irmãos, nós estamos diante dessa palavra e aqui você tem um culto celestial. Um culto celestial. E aqui se inicia a segunda sessão de Apocalipse. A primeira sessão foram as 7 igrejas. As 7 igrejas. E agora nós temos uma nova sessão, que vai do capítulo 4 até o capítulo 8. E nós temos aqui o trono e os selos. Esses vão ser os elementos dessa próxima sessão. Só que esse momento aqui, irmãos, começa mostrando um culto. Um culto que é dado a Deus pela igreja e pelos anjos. João é levado ao céu para ver esse culto. Ele é convidado a ver esse culto. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. Por quê? Por que Deus está fazendo isso com João? Por que Deus está chamando João para cima? Para que ele veja essa realidade celestial. Porque, meus irmãos, João viu a realidade da terra. João viu o estado das igrejas. E, meus irmãos, essa história de falar que lá na igreja primitiva as igrejas eram perfeitas. Meus irmãos, onde há homem, só há perfeição a partir da graça. Na igreja, o único perfeito é Jesus. O único perfeito na igreja é Jesus. Todos nós somos pessoas sendo transformadas por Jesus Cristo. Certo? Então, João viu que a igreja que ele pastoreava foi a primeira da lista. João foi pastor na igreja de Éfeso. A igreja que ele foi pastor estava com problema. Estava pronto de ser extinguida, porque ela havia perdido o primeiro amor. João começa a ver que as outras não estão diferentes. Ele vê a igreja de Pérgamo, onde há a doutrina de Balaão. Ele vê a igreja de Tiatira, onde há uma falsa profetisa, inculcando as pessoas a se prostituir e a comer carne sacrificada. Ele vai para a igreja de Sardes, que é uma igreja que está morta, que parece viva, mas está morta. Ele vai para a igreja de Laodiceia, é uma igreja imprópria, nem Jesus está naquela igreja. Que realidade terrível. Só há 2 igrejas que passaram no crivo do Senhor. Quais são elas? As menores, as mais frágeis. A igreja de Esmirna, que era vítima de fake news. Você vê que fake news não é uma coisa atual, né? Porque fake news, a Bíblia chama de blasfêmia, a Bíblia chama de injúria, de perseguição. A igreja de Esmirna era vítima de perseguição, pessoas dessa igreja iam ser presas e eles teriam um futuro atribulado. A igreja de Filadélfia é uma igreja sem poder, sem expressão na sociedade, uma sociedade tomada pelo paganismo. Puxa vida, que situação terrível das igrejas. Talvez João, quando terminou ali a 7ª carta, a carta da Laodiceia, talvez João tenha pensado: onde nós erramos? Onde nós erramos? Você não tem esse pensamento às vezes, quando você vê essas loucuras que algumas igrejas praticam? Aonde deu errado? Aonde deu errado? E aí, para piorar, nós estamos todos mascarados aqui, nessa época de pandemia, onde o ir e vir não é mais tão livre assim, onde nossa liberdade é restringida, onde nós temos medo de um vírus que está em qualquer lugar e pode ser transmitido por qualquer pessoa. Nós não podemos mais nos abraçar, nós não podemos mais apertar sequer a mão, nós não conseguimos visitar os nossos queridos. Que dias maus! E a gente, às vezes, pode se pegar pensando o seguinte: tudo vai dar errado. Lembra daquele bonequinho do desenho que falava assim: ó céus, ó vida, nada vai dar certo. Sabe? Às vezes a gente se pega assim.
Talvez a próxima pandemia será a pandemia da depressão. Há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas assustadas, porque se confiou demasiadamente na ciência, e a ciência não consegue fabricar em tempo hábil uma vacina, um remédio, um procedimento eficaz. E nós estamos vendo que este mundo está um caos. Você não sente assim? Onde as coisas vão parar? Pois é, João se sentia da mesma maneira que você. E Deus vai mostrar 3 coisas para João. 3 coisas para João. Primeira, o mundo não está desgovernado. Há um Deus assentado no trono. Segundo, esse Senhor, Ele é adorado. Ele é adorado pela igreja e pelos anjos. E terceiro, Ele é adorado da maneira que Ele quer. Ele é glorificado da maneira que Ele quer, pelos motivos corretos. Então, meus irmãos, o que essa palavra quer mostrar para você essa noite? Que nada está perdido. Que você não precisa perder as esperanças. Que as coisas não estão entregues ao acaso. Deus está no controle. Então, vamos lá, vamos ao texto agora. Quando o dia mal bater a tua porta, como está batendo, quando aquele pensamento que aparece no fundo da sua cabeça começar a te perturbar, dizendo, olha, vai dar tudo errado, essa pandemia não vai passar, e vai vir uma outra pior depois. Eu queria que você lembrasse do seguinte, primeira premissa que esse texto mostra pra gente: Deus está no controle. Então aqui você vê, depois dessas coisas, essa é uma frase que muda o assunto do texto. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Lembra que lá no início de Apocalipse, João ouviu uma voz como um grande clangor de trombeta, né? E essa voz é a voz do Senhor. É a voz do Senhor. Você se lembra que ele ouviu essa voz, e quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Então, quando João busca a voz de Deus, Deus apresenta a voz dele onde? Na igreja. Mas pastor, as igrejas estão tudo perdidas. Tem igreja aqui que perdeu o primeiro amor, tem igreja aqui que está morta, tem igreja aqui que tem doutrina de Balaão, tem igreja aqui que tem falsa profetisa pregando. Meus irmãos, as igrejas são imperfeitas, mas a palavra é perfeita. Nós somos imperfeitos, mas nós somos como recipientes de barro que carregam a glória de Deus. Há algo perfeito nessa igreja, e isso ninguém pode duvidar. O que é perfeito nessa igreja? A palavra. A palavra é perfeita, porque ela é inspirada por Deus, porque ela é plena, porque ela é suficiente, porque ela é inerrante. Eu não posso duvidar dessa palavra. Ela é perfeita, ela é a voz de Deus para a minha vida. E por mais imperfeita, por mais limitada que seja a nossa ação neste mundo, e até mesmo da nossa igreja, onde estiver a palavra, ali há uma igreja em que a voz do Senhor se faz presente. Então, agora João ouve novamente essa voz, que é uma voz como um grande clangor de trombeta, e ele vê uma porta aberta no céu, uma porta que não foi ele que abriu, uma porta que foi aberta pelo Senhor. E essa voz, tal como no dia do batismo de Jesus, você se lembra? João estivera naquele dia, quando o seu onomástico, né, João Batista, batizara Jesus nas águas do Jordão.
João, que escreve aqui, viu este momento em que Jesus foi batizado pelo seu primo, o primo de Jesus, João Batista, e naquele momento o céu se abriu e ouve-se uma voz: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João viu o céu aberto, João ouviu a voz que vinha do céu, e agora novamente isso acontece, e essa voz diz o que para ele? Veja, vem para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Meus irmãos, o texto, o capítulo 4 e o capítulo 5, onde você tem a visão do trono, eles estão antes do capítulo 6, que é quando começa a abertura dos selos. E a abertura dos selos mostra a tribulação que se abaterá contra a igreja, a tribulação que se abaterá contra o mundo. Nós já estamos vivenciando essas tribulações, elas estão se intensificando desde o momento, desde o princípio da igreja até hoje. Essas tribulações estão se intensificando dia a dia, até o dia em que virá o anticristo. E quando aparecer o abominável da desolação, o Senhor virá. O Senhor virá para resgatar a sua igreja. Meus irmãos, esse texto mostra uma coisa magnífica. Ele está entre o presente e o futuro. Ele está entre a situação das igrejas, uma situação calamitosa, uma situação vergonhosa, e ele está entre as tribulações que estão acontecendo e vão continuar acontecendo até o futuro. O que esse texto faz aqui? O capítulo 4 e o capítulo 5. Ele mostra uma coisa: só dá para entender as mazelas da igreja, e só dá para entender as adversidades como essa que nós estamos passando, se nós entendermos que há um Senhor no céu. Por que as pessoas estão se deprimindo? Por que as pessoas estão desesperadas? Porque elas começam a duvidar se há um Deus no céu. Elas começam a duvidar se o Senhor zela por suas vidas. Este, meus irmãos, é a fresta que se abre para que Satanás coloque o pé na sua porta, e para que toda sorte de mazelas possam adentrar na sua vida. O princípio da queda de um cristão está quando ele duvida de que o Senhor cuida da vida dele. Logo em seguida, ele duvida da palavra. Logo em seguida, ele deixa de orar, ele para de ir à igreja, ele não acredita mais nos meios de preservação. E aí a porta está escancarada para os pecados mais vis e mais terríveis possam fazer morada em seu coração. Irmãos, João e todos nós somos obrigados hoje a entender o seguinte: há um Deus assentado no seu trono. E aí veja que coisa maravilhosa. Imediatamente eu me achei em espírito. Aqui, meus irmãos, João é levado em espírito, tal como Paulo. Paulo, ali em 2 Coríntios 12, ele vai dizer que ele fala na verdade de um jovem, mas que na verdade ele está falando dele próprio. Que ele conhece um rapaz que foi levado, ele não sabe se em carne ou se em espírito, ao terceiro céu. João, ele está em um momento de êxtase. E aqui eu queria citar uma frase do William Hendrickson, quando ele diz: quando uma pessoa está em espírito, e estando nesse estado, tem uma visão, se dá a suspensão com todo o contato consciente com o entorno físico. Então veja, meus irmãos, João está em espírito, contemplando a realidade celestial. Ele está em espírito. E o que o Senhor quer mostrar para ele, o que há de acontecer? E ele observa que está armado no céu um trono. Francis Schaeffer dizia que o mundo, a vida,
é como uma casa de 2 andares. Nós habitamos no andar de baixo, no térreo. E a vida acontece no térreo. Mas o dono da casa, ele mora no andar de cima. Ele sabe de todas as coisas que acontecem. Ele provê a vida de cada pessoa que mora no térreo. Meus irmãos, ele vê esse trono. E eu queria que você reparasse uma coisa linda nesse texto. Há 3 coisas que ele vê no trono. O aspecto de quem estava assentado. Esse trono não está vazio. Deus não abandonou o seu trono. O trono está ocupado. Deus está assentado sobre o seu trono. Ele é o rei soberano. Ele está governando o mundo. E aquele que está assentado sobre o trono, o cordeiro, ele tem um aspecto como a pedra de jaspe e a pedra de sardônio. A pedra de jaspe, ela é uma pedra opaca, que você encontra na natureza na cor marrom, na cor azul e também na cor branca. Quando nós vamos lá a Apocalipse 21, lá se diz do jaspe cristalino. Lá em Apocalipse 21, 11, você diz que esse jaspe aqui não é um jaspe qualquer, ele tem uma cor específica. Aqui a Nova Jerusalém, o qual tem a glória, o seu fulgor era semelhante a uma pedra de jaspe preciosa, preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Não é? Aqui ele está falando, não é? Do cordeiro. Então, esse jaspe que ele está dizendo aqui é o jaspe branco. Então, você tem o jaspe branco e o sardônio, que é uma pedra de um vermelho vivo, um vermelho muito vivo. Então, ele vê no centro desse trono essas 2 cores, o branco e o vermelho. Meus irmãos, no livro de Apocalipse, o branco está ligado à santidade. Então você vai ver lá, por exemplo, na igreja de Laodiceia, que eles vão se vestir de roupas brancas, que eles devem comprar roupas brancas, não é? O branco representa, no livro de Apocalipse, a santidade. Deus é santo. O Senhor que está assentado nesse trono, Ele é santo. Não há imperfeições nele. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Mas ao mesmo tempo você vê a cor vermelha. E o vermelho em Apocalipse, ele está sempre ligado à ira de Deus, ao sangue que é derramado. Esse Senhor que está assentado no trono, ele tem 2 realidades que são observadas por João. Ao mesmo tempo que esse Deus é santo, ele é justo. Ele não é santo a ponto de estar distante de nós, nem mesmo a ser ingênuo. E ele não é justo a ponto de ser cruel. Essas 2 coisas estão conjugadas. O Senhor que está assentado no trono, ele é santo e é justo ao mesmo tempo. E é assim que ele está dirigindo o mundo. Aqueles que estão errando, aqueles que estão em pecado, um dia prestarão contas diante de Deus. Mas aqueles que estão vivendo em retidão, aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, eles serão galardoados pelas obras que praticaram. E ao redor desse trono há um arco-íris de esmeralda. Meus irmãos, Ezequiel vai falar que do trono de Deus havia uma glória que saía dele. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ele vai falar sobre a glória que irradiava do trono de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Meus irmãos, o arco-íris, na Bíblia, ele aparece em um momento específico. Vocês se lembram do momento em que o arco-íris foi colocado por Deus no céu? O arco-íris foi um símbolo da aliança que Deus realizara com Noé, de que ele jamais voltaria a
exterminar o mundo daquela maneira. Tanto que o arco-íris, ele simboliza um arco colocado para cima. Um arco que foi pendurado para cima. Um arco que não vai ser utilizado. Ele está ali, mas ele não vai ser utilizado. O arco-íris, ele geralmente aparece depois da tempestade. Você passa pela tempestade e quando ela acaba, você vê o arco-íris bonito no horizonte. Que nada mais é do que a defragmentação das ondas luminosas. Agora, nessa realidade, antes de ter a abertura dos selos, antes do mundo ser atribulado, João já vê o arco-íris. Nós somos convidados, nós cristãos, nós somos convidados a ter esperança, não depois da tribulação, mas antes dela. Nós estamos passando esse momento de pandemia. E nós somos convidados por Deus a ter esperança agora, hoje. Quando não há vacina, quando não há remédio, quando não há um tratamento eficaz, nós somos convidados por Deus a já ter esperança, porque Ele está sentado no trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 28 diz: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí como o rosto em terra e ouvi a voz daquele que falava. Tanto Isaías quanto Ezequiel e agora João, eles estão diante do mesmo trono. Isaías foi levado diante do trono de Deus quando o rei Uzias morreu, quando um rei piedoso morreu e o mundo estava transtornado. Quem assumirá o trono? É o filho de Uzias, mas ele é ímpio. Ezequiel é convidado a ir ao trono quando o povo estava cativo na Babilônia e o povo precisava ser animado nas coisas de Deus. João, ele é convidado a ver o trono quando as igrejas estavam se perdendo e haveria grande tribulação se abatendo sobre a igreja. Nós somos convidados diariamente a estarmos diante do trono de Deus, contemplando a sua misericórdia e a sua graça em nossas orações, em nossa leitura diária da Bíblia. Não negligencie em ver a porta aberta do céu quando você dobra o seu joelho diante do seu Senhor. O homem é aquilo que é dobrado de joelhos diante do seu Senhor. Aqui João está vendo um trono cheio de Deus, cheio da glória de Deus. Que coisa magnífica. Essa é a visão do trono. O Senhor está no controle. Mas não é só isso. O Senhor está no controle e Ele é adorado perfeitamente. Quem adora o Senhor? Quem está ali participando desse culto? Nós temos aqui outros símbolos do livro de Apocalipse. Veja só, ao redor do trono também havia 24 tronos. Assentados neles, 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estavam coroas. Quem são esses 24 anciãos? Quem são eles? São os anjos. Os anjos também são chamados de anciãos nos Salmos. Quem são esses anciãos? Esses anciãos são a igreja. Por quê? Os anjos não vão se assentar sobre tronos. Os anjos não terão coroa sobre as suas cabeças. Quem está assentado nesses tronos são a igreja. A igreja que teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Essa igreja que está sentada nos tronos para julgar até mesmo os anjos. Essa igreja que, por ter passado por este mundo e perseverado, foi colocado em sua cabeça a coroa da vida. Meus irmãos, Paulo vai dizer a Timóteo: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, está prometida a mim a coroa da vida, que o Senhor dará não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Oh, meus irmãos,
Esse é o futuro grandioso que você e eu teremos. Nós estaremos assentados nos tronos da Jerusalém celestial. Sobre a nossa cabeça se colocará uma coroa. O Senhor dirá para nós: vinde, servo bom e fiel, vinde para a alegria da minha glória. E você pode perguntar: mas pastor, por que 24? Meus irmãos, porque 24 é a soma das 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. A igreja como um todo. A igreja de diferentes épocas. A igreja que existe desde o Éden. Está ali, assentada ao redor do Cordeiro. Olha que coisa magnífica, irmãos. E diante do trono, como um mar de vidro. O mar, em Apocalipse, ele sempre vai representar a confusão, a separação. Por isso que João vai dizer, né, o Espírito Santo diz aqui no Apocalipse, que no novo céu e na nova terra não haverá duas coisas: o quê? Nem o mar, nem a escuridão. Mas a gente gosta de mar, não gosta? A Karina gosta de mar. Você vai para o YouTube, a gente gosta de mar. O que significa mar aqui? Quando você vê mar em Apocalipse, você tem que lembrar que João, quando escreve Apocalipse, ele está numa ilha, a ilha de Patmos. E o mar que está ao redor dessa ilha, ele é o símbolo da separação que ele tem com os irmãos da igreja. Ele não consegue estar com os irmãos da igreja, ele não consegue estar congregando com a sua igreja. Por quê? Porque ele está separado do mar. O mar é aquilo que nos separa, é aquilo que nos divide. Mas há um mar ao redor do trono, mas esse mar é de cristal. Você pode pisar sobre esse mar. Tanto é que quando Pedro disse: Senhor, se é tu que está aí, andando sobre as águas, me manda ir ter ao seu encontro. E Jesus diz para Pedro: vem. E Pedro anda sobre as águas. Aquilo que é indominável para você, aquilo que é incontrolável para você, está perfeitamente nos controles de Deus. Aquilo que é confusão para você, aquilo que é caos para você, está no controle do Senhor. Meus irmãos, é como aquela música, O Tapeceiro, né? Acho que é do Stênio Março, que ele vai falar que ele vê o tapeceiro, e quando você vê o tapete do lado de baixo, você vê um emaranhado de nós, você não entende nada do que está acontecendo, mas o tapeceiro, que está do outro lado do tapete, ele está construindo um desenho magnífico e bonito. Quando nós olhamos nossa vida, na perspectiva humana, tudo é caos, tudo é descontrole, mas o Senhor é o tapeceiro que está construindo a glória dele na sua vida. Diante desse trono estava, além desse mar de cristal, as 7 tochas. E aqui eu quero chamar duas coisas a atenção para você. A palavra tocha, usada nesse texto, ela vai aparecer novamente aqui em Apocalipse, lá em Apocalipse 8:10. Quando você tem ali a abertura dos selos. Apocalipse 8:10 é o 7º selo. Então você vê aqui, Apocalipse 8:10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Veja que a palavra usada aqui não é candeeiro, como foi usada para a igreja, lá no capítulo 1. A palavra aqui é tocha. Ele vê as tochas, que são como estrelas que caíram na terra. Então, meus irmãos, essa visão, o mesmo Senhor que revela a sua majestade aqui, num culto magnífico, Ele é o mesmo Senhor que vai se revelar em sua ira contra a maldade dos homens no juízo. E quem são essas 7 tochas
o Espírito Santo, a plenitude do Espírito de Deus. Então esse culto, ele é dado à Trindade. Você tem o Cordeiro sentado no trono, você tem o Espírito Santo rodeando esse trono, iluminando esse trono. Você tem o Pai nesse trono. Olha que coisa magnífica. E qual é a atitude, né? Quem mais está presente nesse culto? Os 4 seres viventes. Há muita discussão de quem são os 4 seres viventes. Alguns vão dizer que são os 4 evangelistas. Mas veja, ele viu 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Você se lembra lá, quando Isaías viu os querubins que estavam ao redor do trono? Eles tinham 6 asas. 2 que tampavam o rosto, 2 tampavam os pés e 2 eles voavam. Quem são os 4 seres viventes? São os seres angelicais. São os anjos que adoram o Senhor. E esses anjos, eles estão cheios de olhos, porque eles vigiam de dia e de noite. Os anjos, na Bíblia, eles estão a serviço da santidade de Deus, da glória de Deus. Os anjos abençoam e os anjos, eles trazem a ira de Deus. Os anjos são a própria extensão da ação de Deus sobre a vida dos homens. E por que eles têm esse aspecto? Um como leão, o outro como o novilho, o outro com o aspecto do rosto de homem e o outro como a águia. Aqui mostra que esses anjos, eles personificam a própria criação de Deus. O leão, o principal dos animais selvagens. A águia, o principal das aves de rapina. O novilho, o principal dos animais, dos mamíferos que estão na zona rural. E o homem, o ápice da criação de Deus. Assim como os anjos, a criação de Deus louva o Senhor. Mesmo que a igreja negligencie o serviço de Deus, mesmo que a igreja esteja longe de Deus, mesmo que a igreja de Éfeso tenha perdido o primeiro amor, mesmo que a igreja de Pérgamo esteja buscando a doutrina de Balaão, mesmo que a igreja de Tiatira esteja ouvindo uma falsa profetisa, mesmo que a igreja de Sardes esteja morta, mesmo que a igreja de Laodiceia esteja entregue aos seus caprichos, há um remanescente fiel. Há uma igreja de Esmirna, há uma igreja de Filadélfia adorando o Senhor, há os anjos que adoram o Senhor. Meus irmãos, adorar o Senhor não é uma obrigação, é um privilégio. Porque quando nós dobramos nossos joelhos e oramos a Deus, nós somamos a esta igreja, a esse remanescente fiel, nós nos somamos aos próprios anjos que estão diante de Deus, o adorando. Adorar a Deus é um privilégio, não é um fardo. E nós devemos buscar, nós devemos ansiar por isso, por ouvir a palavra, por orar ao Senhor, por entregar nossas vidas nas mãos daquele que fez todas as coisas. E o texto termina, meus irmãos, mostrando qual o louvor que eles dão a Deus. Qual o louvor? Qual o louvor que os anjos dão a Deus e qual o louvor que a igreja dá a Deus? E olha que coisa magnífica. Os anjos, eles proclamam de dia e de noite. Porque os anjos não precisam descansar. Os anjos não precisam comer. Os anjos não precisam de nada. A única coisa que os anjos precisam é estar na presença de Deus. E como eles adoram a Deus? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Por isso que eu disse que a música era um cântico angelical. Que a música fala assim, né, que por aquilo que tu és, por aquilo que tu fez e que tu fará em nós. Então, meus irmãos, olha que coisa magnífica. Aqui você tem quase que a mesma estrutura de louvor dos anjos em Isaías 6:1. Não é? Lá em Isaías, os anjos praticamente louvam a Deus com o mesmo requinte, quase com as mesmas palavras. Isaías 6, nós temos lá
Só abrindo aqui Isaías 6, no louvor dos anjos. Veja só. Aqui, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Por que essa repetição? Santo, santo, santo. Por que essa repetição? Porque no hebraico você não tem superlativo. Então os adjetivos no português, você tem ali, você pode intensificar os adjetivos e você pode colocá-los no superlativo. Então, por exemplo, eu posso falar que algo é muito bonito, né? Que algo é muito bom, ou que algo é boníssimo, né? Eu posso falar que a pessoa é muito pobre, ou ela é paupérrima, não é? Nós temos esse dispositivo na língua portuguesa. No hebraico, não. No hebraico, quando eu quero intensificar, eu falo duas vezes. Quando eu quero colocar no superlativo, quando eu quero falar que isso é magnífico, é maior do que todas as coisas, eu falo 3 vezes. Deus não é só santo, Deus é santo, santo, santo. É a maneira de dar ênfase. Os anjos enfatizam a santidade de Deus. Que é exatamente isso que João viu no trono. João viu do trono o quê? A santidade de Deus. Ele tem um aspecto da pedra de jaspe. Mas os anjos continuam. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Jesus se apresenta algumas vezes assim às igrejas de Apocalipse. Aquele que é, que era e que há de vir. Então Deus, Ele é desde sempre. Não teve um momento em que Deus passou a existir. Deus sempre existiu. Jesus é eternamente gerado de Deus. O Espírito Santo, Ele procede eternamente do Pai e do Filho. Deus é eterno. O Senhor, Ele está presente. Jesus disse, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E Ele virá. E quando os anjos dizem que o Jesus virá, Ele virá para quê? Para resgatar a sua igreja. Para galardoar a sua igreja. Mas para despejar a sua ira sobre aqueles que tripudiaram do Evangelho. Aqui você tem no louvor dos anjos, eles louvando aquilo que Deus é. Deus é santo, como o aspecto da pedra de jaspe, do jaspe cristalino. E Deus, Ele é um Senhor justo. E Ele exercerá a sua justiça na sua ira, tal como o vermelho do sardônio. É isso o que os anjos louvam a Deus. E quando os anjos falam assim, o que a igreja faz? Olha que coisa magnífica. Quando esses seres viventes deram glória, honra, ação de graças ao que se encontra assentado no trono, que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, que é a igreja de todas as épocas, ela faz o quê? Ela se prostra diante daquele que está no trono. Eles tiram as suas coroas e colocam diante do Senhor. Essa é a atitude da igreja. Da igreja que em todas as épocas reconheceu a glória de Deus. Tirou a sua coroa, sabendo que a glória não está em nós. Que o mérito não está em nós. Que a majestade não está em nós. Mas está naquele que nos chamou da morte para a vida. E a igreja adora a Deus como? Tu és digno, Senhor Deus, nosso, de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Olha que coisa maravilhosa. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A igreja adora a criação de Deus. Não, melhor, a igreja adora o Deus que criou todas as coisas. Os homens adoram a criação. Os pagãos adoram a criação. Os pagãos transformam a criação no seu Deus. A igreja não. A igreja sabe de onde a criação veio a existir. E nós adoramos a fonte de todas as coisas. A igreja, ela professa como salmista: levanto meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Meus irmãos, o que esse texto nos ensina? Primeiro, quando tudo estiver a ponto de se acabar, lembre-se, Deus está sobre o seu trono. Deus está sentado no trono. E Ele governa a tua vida. Então tenha esperança em Deus. Segundo, o Senhor é adorado e você tem o privilégio de integrar essa adoração. Então não negligencie os momentos de culto doméstico. Incentive, procure, faça! Ore, leia a Bíblia. E saiba que o Senhor é adorado da maneira que Ele quer. A única forma, Deus exige que Ele seja adorado da maneira que Ele quer. Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Que o Senhor nos dê a sua glória. Amém. Vamos orar ao Senhor antes deste momento de ceia. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nossas vidas. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Vivemos dias maus, vivemos dias em que não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. Então nos ajuda, Senhor, a ter esperança no Senhor. Mesmo quando a esperança nos falhar, continua nos incentivando a esperar no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscá-lo, Senhor, em nossa adoração, em nossa oração, em nossa leitura contínua da Tua Palavra. E nos permita, Senhor, fazer isso da maneira que lhe agrada. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Amém. Não, aqui, ó, por favor.